Apocalipse capítulo 12, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escrevo, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achartes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Agora vem: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caístes, e arrepender-te, e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. Irmãos, a gente vê essa carta, Deus falando para a igreja de Éfeso. Ele falou diretamente, falou assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço que vocês têm perseverado, eu conheço todas as coisas que vocês têm feito. Era uma igreja de obras, era uma igreja ativa, era uma igreja que não suportava homens falsos, homens mentirosos. Elas não suportavam, mas tem algo que elas deixou para trás, que foi o primeiro amor. Elas deixou para trás. E hoje, irmãos, o que a gente vê mais e mais crescendo nas igrejas é a igreja deixando o primeiro amor. Você vê igrejas ativas, igrejas cheias de eventos, igrejas cheias de programações, né? Igrejas que tem pessoas se arrependendo, mas tem deixado o primeiro amor. E Paulo nos instrui na sua carta aos Coríntios que ainda que a gente fale a língua dos anjos, né, profetizamos e entendemos todos os mistérios de Deus, se não tiver amor em nós, de nada vale. Não adianta você achar que pode fazer um monte de coisa dentro da igreja se você não tiver amor pela obra, não tiver amor por Deus e não tiver amor pelas ovelhas do Senhor. Isso nada vale. Você vê igrejas extorquindo várias pessoas, igreja que usa pastores que usam a igreja como uma empresa para poder meio de fins financeiros, de benefício próprio. Me diz onde está o amor dessa igreja, irmão. Eu vejo isso me indigna. Isso me cresce uma ira dentro de mim. Como que eu vou me calar? Se até Jeremias falava que quando ele decidiu se calar no meio de Israel, aquilo queimava no coração dele. Os ossos dele se esmureciam, porque ele não conseguia se conter. E ele voltou a falar e não deixou. A gente vê o próprio Cristo nos instruindo que por se aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. O amor de quem, irmãos? O mundo não tem amor, o mundo não conhece o amor. Só aqueles que estão com Cristo conhecem o verdadeiro amor. E, irmãos, e são esses tipos de pessoa que conhecem a Cristo. Eu, você, todos estão inclusos no meio desse pacote, que conhece o primeiro amor, que conhece o verdadeiro amor. O primeiro amor não vem de mim, o primeiro amor é Cristo, é Deus. Esse é o primeiro amor. E muitos deixam esse amor se esfriar. Muitos estão fazendo a obra, estão praticando a obra, estão ativos, não estão aceitando o pecado, mas estão sem amor. A gente vê a igreja de Éfeso dessa forma. Então, irmãos, uma coisa eu deixo para a igreja hoje: vamos voltar ao primeiro amor. Não adianta nós ser uma igreja ativa, não adianta nós fazer um monte de coisa se nós não tiver amor no nosso coração, se nós não estivermos com o coração voltado para Deus. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu subo aqui para falar da palavra de Deus, não é para ser melhor que ninguém, não é para me aparecer. Eu não sou nada, irmãos. Eu não era nada. Aliás, vou corrigir o que eu falei, eu não era nada. Mas hoje eu sou salvo, hoje eu sou filho de Deus. Por quê? Pela misericórdia de Cristo, porque Ele me alcançou. Se não fosse por isso, nem aqui eu estava. Mas Ele teve misericórdia. Vamos valorizar o amor que Deus nos envolveu, o amor que Deus teve para conosco. Vamos retribuir esse amor. Vamos fazer a obra sim ativos. Vamos renunciar ao pecado. Vamos dizer não à falsidade. Aqueles homens que muitas das vezes querem subir em cima do púlpito todo cheio de eu, ou outras pessoas. Nós não somos perfeitos, irmão. Mas uma coisa nós temos que saber: nós temos que renunciar ao erro. Não adianta, se você não tiver isso dentro do seu coração: eu vou pecar aqui, mas Deus me perdoa. Lá em Salmos fala que a base do trono de Deus é a justiça. A base do trono de Deus é a justiça. Por mais que diante do seu rosto siga a misericórdia, mas a base é a justiça. Então nós não vamos esquecer disso, irmãos. Nós sabemos que a palavra fala que só vai receber a coroa da vida aqueles que for fiel até o fim. Então
Então vamos vigiar, vamos buscar cada vez mais a presença de Deus e com amor, irmãos. Porque se tiver outro propósito em nossos corações para benefício próprio e não para a glória de Deus, Deus não está se agradando. Por mais que possa ser bonito na frente dos homens, mas Deus sonda o coração e conhece cada um. Eu agradeço pela oportunidade.